Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje que está em Jeremias 14, no versículo 1 até o versículo 2 e versículo 7. A palavra do Senhor veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá e suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os poderosos enviam as criadas em busca de água, e essas vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor ao teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicam contra ti e pecamos. Então, muitas das vezes, irmãos, a gente passa por tanta luta e a gente não cai em si, que é porque nós estamos pecando e não estamos consertando nossos erros, e aonde que vem uma grande decepção na vida da pessoa, porque não flui, não acontece, a vida financeira fica difícil, a enfermidade vem. Então, o que fazemos então? Clamamos a Deus. Mas, na verdade, eles fizeram isso. Mas se nós sabemos que nós erramos, nós vamos pedir perdão ao Senhor. Se o que nós fazemos, com certeza, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, porque ninguém é santo. Por mais fiel que o servo seja, ele sempre vai dar um descuido e vai acabar não vigiando, e alguma coisinha vai acontecer para que venha acontecer alguma coisa com essa pessoa. Então a gente tem que vigiar muito, irmão, e sempre tomar consciência que quando a gente faz algo de errado, a gente venha pedir perdão a Deus sempre de joelho. Se você não pode naquele momento, mas você chega em casa, você dobra o teu joelho. Da mesma forma, quando você vai agradecer a Deus, você dobra o teu joelho também para agradecer a Deus. Mas a gente vê que parece que só Jeremias reconhecia isso, porque o povo começou a passar dificuldade, veio a fome, a chuva não veio mais, não teve como plantar, porque aí você vê que é só Jeremias que clamava: Senhor, nós pecamos. Ele não tirou ele não disse assim: Senhor, eles pecaram. Então, aí você vê o servo de Deus agindo com misericórdia e reconhecendo com humildade: Senhor, nós pecamos contra ti. Mas e cadê o arrependimento desse povo? Então, que a gente não venha fazer isso também. Que quando a gente errar perante o Senhor, que a gente venha dobrar o nosso joelho, venha chorar, venha clamar, pedindo misericórdia pelos nossos erros e as nossas falhas. Porque fiel é o Senhor, que é o nosso justo juiz, que vai perante ao Pai e vê que a gente se arrepende das coisas que a gente faz. Mas isso eu sempre digo que é pecado para a vida. Pecado para a morte é quando você volta a fazer as obras da carne, obras que levam à morte. Se você não roubava, você começou a roubar, fazer o que você fazia. Você começou a agir no adultério. Mas enquanto
você olhou e adulterou com os teus olhos, ainda é pecado para a vida, porque você reconhece na hora, você pede o perdão, mas se você chega a se deitar com essa pessoa, aí já é pecado para a morte. Aí o Espírito Santo, aí fica difícil para essa pessoa se voltar novamente ao Senhor, assim como Paulo nos fala em Hebreus, que é impossível a pessoa ter conhecido o lado espiritual, celestial, viu as obras de Deus, conhecia a palavra, era batizado no Espírito Santo e se volta para as obras antigas, que é as obras da morte, os pecados da morte, é impossível a pessoa se voltar. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque o Senhor, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Às vezes, aquela pessoa está no mundão ali, fazendo tudo de errado. Mas quando chegar na hora da morte, Deus conhece o coração dessa pessoa. E Deus sabe que se Deus levar um servo de Deus lá e pregar a palavra para essa pessoa, ela vai aceitar Jesus de todo o coração, ela vai chorar, ela vai reconhecer Jesus, que sim, que Ele pode sim salvar a vida dela. E assim como Jesus fez com o bandido na cruz. Ele errou a vida toda dele, mas na hora da morte ele reconheceu Jesus, que era o Filho de Deus e poderia salvar ele. E ele diz: Senhor, eu quero estar contigo lá na glória. E Jesus diz: tu estarás comigo hoje mesmo. Então, nós temos que vigiar, irmãos, porque o Senhor, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas se Ele vê que o servo estava nos caminhos do Senhor a vida toda e se volta para o pecado da morte, eu vou contar um exemplo para vocês. Vocês lembram daquele caso de Lázaro, que estava sendo caçado pela polícia, ficou dias e dias sendo caçado pela polícia. Aí o tempo foi passando, né? A gente foi ver nas redes sociais que ele era cristão, que ele era crente e que ele se desviou agora para o pecado da morte. Mas, até no entanto, eu não tinha caído em si sobre isso. E eu orei pela vida dele, que Deus tivesse misericórdia e que ele saísse dessa vida e se voltasse para Jesus novamente. E o Senhor disse assim para mim: não ore por ele, porque os pecados dele é para a morte. Então, uma pessoa que conhece a misericórdia de Deus, é batizado no Espírito Santo, conhece a verdade da palavra e não vigia e dá um vacilo tão grande e sai da presença de Deus e faz coisas abomináveis, que a situação daquela pessoa fica pior do que estava, aí é pecado da morte. Então, nós vemos aqui o povo de Judá, parece que não houve arrependimento da parte deles. Só Jeremias que clamou e pediu misericórdia e com humildade falou: Senhor, é nós pecamos, não foi eles que pecaram. Mas por que o Senhor considerava Jeremias como seu servo? Porque ele pode ter pecado sim, mas o pecado para a vida, mas ele reconheceu. Pequei, mas reconheceu já imediatamente, já pediu perdão ao Senhor, enquanto os outros não reconheceram. Então, que a gente venha reconhecer tudo que a gente está fazendo de errado na nossa vida, para que a gente não venha pagar o preço. Então, eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.